uma festa linda que nós iremos fazer. Amém? E antes da gente começar o culto, nesta noite, nós queremos... Vocês sabem que todo ano a gente tem o nosso tema do ano, né? 2025, nós estamos encerrando agora com o tema mais profundo, né? E aí, se a gente for lembrar, eu fiz uma correria ali com o pessoal da mídia, e aí eu trouxe uma retrospectiva desde 2019, aquilo que o Senhor veio construindo na nossa igreja, né? Quando nós assumimos a igreja em 2018, o Senhor veio construindo algo em nossos corações, trazendo uma visão para a igreja, né? E aí eu fiz uma correria ali com o pessoal da mídia e resgatei todos os temas que nós tivemos até 2025. Então nós tivemos já estabelecendo fundamentos, visão que Deus nos deu, que a igreja precisava. Ano de tocar a cidade foi o ano do Covid. Um ano em que as pessoas precisavam que a gente fosse muito mais igreja lá fora do que aqui dentro, né? 2021 foi que se rasguem os céus. 2022 avivou, 2023 eis-me aqui, 2024 desperta, 2025 mais profundo. Mas como é que nós chegamos nesses temas? Talvez vocês se perguntem, né? Eu e o Wellington, nós temos um acordo. Ali por setembro, outubro, a gente já começa a orar. Senhor, o que o Senhor quer para nós no próximo ano? E a gente não conversa, a gente ora individual. E o Senhor vai trazendo a visão. Chega mais ou menos novembro, dezembro, a gente senta e conversa. E todo ano, desde que nós assumimos a igreja, o Senhor tem nos trazido a mesma visão, como resposta de oração. E isso tem sido maravilhoso. E esse ano não foi diferente. Nós começamos a orar e o Senhor foi nos inquietando acerca de muitas coisas. Quando nós estivemos em novembro, no congresso MFI, de pastores, nós fomos na viagem conversando sobre aquilo que Deus já estava ministrando em nossos corações. Quando nós chegamos lá, nós demos de cara com um versículo que complementa aquilo que Deus estava falando conosco. Então, nessa noite, nós estamos aqui para lançar também o tema de 2026, e eu vou pedir para que a mídia solte a arte, o vídeo do tema. O homem foi criado para Deus, para viver em sua presença, para o adorá-lo para todo sempre. Deus deseja revelar o seu amor, a sua grandeza, o seu poder e sua glória. E quando faz, é para manifestar seus propósitos. Estar diante da sua glória nunca será apenas uma experiência emocional, mas para nos levar a viver algo maior. O Senhor nos chama para a sua presença, para revelar seu coração, para nos forjar, para nos usar. A última experiência com Ele não será a única. Ele deseja responder mais uma oração, dar a nova direção, uma nova palavra, até nos levar à promessa. Mas isso só será possível se permanecermos nele, se não trocarmos sua presença por nada. A oração constante em nossos lábios deve ser a mesma de Moisés. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Nos completamos nele a sede e a fome são supridas somente nele. Então, é nele, por ele e para ele é que gastamos as nossas vidas. Know that you're
feel your presence. My God, my God, my God. Why are you so far from me? I cry all night. My God, my God, my God. I can't do Apenas tua presença. 2026. My God, my God, my God. My God, my God, my God. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós entendemos que se nós não tivermos a presença de Deus, não adianta de nada nós nos movermos. E como Moisés falou para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair deste lugar. Com isso nós estamos dizendo: Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Não nos deixe sair deste lugar se a Tua presença não for conosco. Amém? 2026 será o ano da presença. 2026 vai ser o ano em que nós só buscaremos a presença do Senhor para fazer qualquer coisa. Nós precisamos da presença dEle em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença nesta noite. Nós declaramos, Senhor, que sem a Tua presença nós nada somos. Nós declaramos, ó Pai, que nós somos totalmente dependentes de Ti e que nós precisamos de Ti em todos os instantes da nossa vida. Que Teu Espírito Santo nesta noite venha falar conosco. Que Teu Espírito Santo venha trazer a nossa mente cativa a Ti nesta noite, Espírito Santo. Oh Deus, fala conosco, ministra aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, venha trazer cura, transformação, que a Tua palavra venha trazer renovo nesta noite, que a Tua palavra venha trazer fortalecimento, refrigério às nossas vidas, Pai. Nós nos entregamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega o seu caderninho aí. Aquilo que você tiver que anotar, aquilo que Deus falar com você nesta noite. Então nós estamos indo para o último tema desta noite, desse mês, que é um coração ensinável, abundante. E aí quando a gente ouve falar sobre a palavra abundância, o que vem na nossa mente? Vai pensando aí, o que você imagina quando você fala a palavra abundante, né? E para começar, eu quero ler um texto que está lá em Salmos 86, 11, que fala: ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Então, quando a gente fala de um coração ensinável, antes da gente falar sobre abundante, quando a gente fala de um coração ensinável, a gente precisa entender que um coração ensinável é um coração flexível. É um coração que está disposto a aprender. É um coração que está disposto a ser corrigido. É um coração que não tem dureza. É um coração que se submete à vontade de Deus. Quando a gente traz um coração ensinável para o contexto espiritual. É um coração que ele busca constantemente crescimento. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos aqueles homens que caminhavam com Jesus, sendo ensinados, sendo ministrados. Muitas vezes demonstravam sim um coração mais duro, um coração difícil, mas o Senhor ia trabalhando, ia corrigindo, para que eles fossem moldados e para que reproduzissem a essência de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos corações ensináveis, mas também nós vemos corações duros. E eu só trouxe 2 exemplos aqui, porque eu não quero me ater num coração ensinável, eu quero ir para a vida abundante. E um coração ensinável, nós podemos olhar para o jovem Samuel. Quando ele ouve a voz de Deus, ele não sabia o que o Senhor queria com ele.
Ele ficou confuso até ele reconhecer a voz de Deus. E o nosso coração muitas vezes é assim. O Senhor fala conosco e nós temos um pouco de dificuldade de reconhecer. Será que é a voz de Deus? Será que não é a voz de Deus? Será que é Deus? Será que não é Deus? Mas chegou um determinado momento que mesmo aquele jovem Samuel, ele não sabia o que Deus iria fazer, mas ele reconhece a voz de Deus e ele fala para o Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas por outro lado, eu quero trazer um exemplo também de um coração que não é ensinável, que é duro. Saul, ele desobedeceu a Deus. Ele recusou admitir que ele estava errado. E o Senhor manda um recado para ele: porque rejeitaste a minha palavra, eu também te rejeito a ti, para que não seja rei. Então, um coração endurecido, um coração que não é ensinável, ele traz prejuízo. Se a gente for comparar Saul e Samuel, a gente vai ver aquilo que Deus fez na vida desses dois homens. Deus usa Samuel para escolher um novo rei no lugar do desobediente rei Saul. Então, ter um coração ensinável não significa que a gente não vai ter dúvida, que a gente não vai ter medo, que não tem desafios na nossa caminhada. Muito pelo contrário. Às vezes é muito difícil entender a vontade de Deus. Às vezes é muito difícil entender qual é a direção de Deus. A gente até ouve a voz de Deus, reconhece a voz de Deus, mas se revolta com a voz de Deus. Eu lembro de uma palavra que nós recebemos em 2015, que o Senhor começa dizendo assim para nós: não se preocupe, eu vou resolver tudo. Uau, que delicioso ouvir essa palavra de Deus. Mas o Senhor termina dizendo: mas não será do teu jeito, será do meu. E quando o Senhor faz essa quebra na palavra, eu lembro que eu disse: como assim, Senhor, não vai ser do meu jeito? Como assim? Eu já estava rejeitando a palavra de Deus na minha vida, dizendo: não, Senhor, o Senhor não sabe o que é certo. Se não for do meu jeito, não está certo, tem que ser do meu jeito, porque eu visualizei que precisa acontecer dessa maneira. E eu digo para vocês, irmãos, 3 anos depois, nós fomos perceber que realmente tinha que ser do jeito do Senhor. Porque se fosse do nosso jeito, como diz o nosso amado bispo humano, a gente estava lascado. A gente estava perdido. Então, às vezes é difícil o nosso coração entender e o nosso coração se deixar direcionar por Deus. Se deixar moldar por Deus. Se deixar ser ensinado por Deus. No entanto, esse é o segredo. Um coração obediente, um coração ensinável, sempre vai nos fazer crescer. Sempre vai nos fazer crescer. Vai doer? Vai doer um pouco. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós vamos hoje conversar sobre muitas coisas. Esse assunto ele é muito amplo, né? Eu tive que concentrar para eu não buscar vários focos nessa palavra desta noite. E se nós olharmos para Deus, a gente vai ver o quê? Que uma vida com Deus, ela sempre vai ser abundante. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus inesgotável. Inesgotável. E a promessa de uma vida abundante com Deus, ela é um dos pilares centrais da vida cristã, do Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando Jesus vem a esse mundo, Ele vem para transformar a nossa existência, Ele vem para trazer sentido para a nossa vida, para trazer propósito, plenitude e vida abundante. Mas aí, lembra que eu falei lá no começo, o que você entende por vida abundante? A nossa visão limitada, a nossa visão humana da palavra abundante, às vezes, nem sempre, a gente se limita a olhar para quê? Para ter uma vida próspera material, para ter uma vida próspera física, para ter uma vida próspera emocional, e não há problema nenhum nisso.
nós podemos e devemos e temos do Senhor essa vida material próspera, vida física próspera, emocional próspera, mas nesta noite eu quero trazer um contexto diferente para a vida abundante. Essa vida plena, abundante, que nós vamos falar nessa noite, ela não está vinculada, ela não está ligada a coisas externas, mas ela está ligada à intimidade com Deus, a paz que excede todo entendimento, há uma alegria espiritual que não depende das condições terrenas, que dizem que a nossa vida abundante, para ser uma vida feliz, precisa de algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Cristo, Ele nos promete essa vida abundante. Ele nos chama, Ele nos convida a viver essa vida abundante, nos levar para um nível maior de comunhão com Ele. De nos levar para uma vida que está ancorada nele, somente nele. E essa promessa de vida, ela é tão antiga quanto o próprio plano redentor de Deus. Desde o jardim do Éden, Adão e Eva foram criados e colocados lá no jardim do Éden para que tivessem uma vida abundante, para que a humanidade experimentasse essa vida abundante, plena, harmoniosa com Ele. Mas o que acontece? O pecado interrompe esse plano. O pecado interrompe esse estado ideal para o qual a gente foi criado e traz morte e traz a nossa separação espiritual. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, né? Nós estamos aí no mês simbólico do nascimento de Jesus, que a gente não sabe se nasceu nessa época ou não, mas é o simbolismo. Jesus vem para religar, para restaurar essa vida abundante, esse propósito da humanidade ter esse relacionamento abundante com Deus, que foi perdido lá no jardim do Éden. Mas aí eu quero que você nesta noite, e antes de eu falar com você, eu falo comigo também. Parece que muitas vezes a gente se sente que a gente está carregando uma montanha nas nossas costas. Não é verdade? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Me falaram que a vida com Jesus era plena, era abundante, que a minha vida com Jesus seria uma vida feliz. Mas eu carrego uma montanha nas minhas costas. Quando eu conheci Jesus, quando a gente conhece Jesus, parece que a nossa vida vai ser só um mar de rosas. Que nós só vamos viver de paz, de alegria. Mas aí nós nos deparamos com uma realidade diferente. Sim ou não? Sim ou não? Né? A realidade muitas vezes bem diferente. Aí você se questiona, mas por que parece que a vida cristã, ela está pesada? As demandas do dia a dia parecem pesadas, as lutas interiores mais intensas, as promessas de uma vida distante, de uma vida abundante, parece que está muito distante. Quem nunca se fez essa pergunta, Senhor, por que eu tenho passado isso? Senhor, as minhas lutas não diminuem. Senhor, as minhas lutas só aumentam. Senhor, eu estou cheia de problemas. Se você tem se perguntado ainda, se você tem se perguntado isso, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sirvo Jesus, por que a minha vida parece ser tão sobrecarregada? Parece que eu não consigo ver a fé funcionando no meu dia a dia. Quero dizer para você, meu irmão, você não está sozinho. Nós estamos juntos. A realidade parece dura, não parece? Mas Jesus disse algo lá para nós em João 16:33. Pode projetar para mim, por favor, a mesa? João 16:33.
um versículo muito conhecido. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus, quando nos restaura, o Senhor, quando manda Jesus para nos restaurar nele e promete essa vida abundante, Ele não prometeu imunidade, nem a dor, nem a desafios, mas prometeu a sua presença, a sua abundância e a sua vitória. Amém? O poder que Ele nos dá não é para que nós sejamos imunes a isso. O poder que Ele nos dá é para nos permitir passar por essas aflições e não para evitá-las. E aí eu lembro do salmista, no Salmo 73, quando ele diz que os seus pés quase resbalaram, porque ele olha para a vida dos ímpios e muitas vezes nós olhamos e dizemos, eles não sofrem, eu sofro, coitadinho de mim. Sofre, só que nós temos uma diferença. João 16:33, eu venci o mundo. Nós temos essa certeza, a presença do Senhor. O poder que Deus nos dá é de encontrar alegria em meio à tristeza, esperança em meio à desesperança, paz no meio do caos. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. O que o Senhor nos diz nesse texto? Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por que isso? Você consegue perceber? Porque o poder de Deus, ele se manifesta não na nossa autossuficiência. O poder de Deus, ele vai se manifestar na nossa fraqueza quando a gente reconhece que nós não conseguimos sozinhos. Quando nós nos sentimos insuficientes, Deus age. Quando nós nos sentimos autossuficientes, Deus não tem espaço na nossa vida, irmãos. A fé que nós temos, a convicção que nós temos, o Senhor que nós servimos, aquilo que nós conhecemos, daquilo que o Senhor pode fazer, não elimina realidades duras, mas nos equipa para enfrentar essas realidades duras, com um poder que não é nosso. Quem aqui tem testemunhos para contar de 2025, de duras realidades que viveram, e aqui estão? Quem tem? Quem tem? Eu estou olhando aqui a Zilma, o Jurandir, o Éder e a Carol. Parecia impossível que a filhinha do Éder pudesse desenvolver. Ela nasceu de quanto tempo, Éder? 5 ou 6 meses? 6 meses. Quantas gramas? 900 gramas. 900 gramas. 6 meses. É impossível aos olhos humanos. A gente olha e fala, não. O Pedro, que nasceu com 2,2 kg, de 36 semanas, um mês antes, eu olhava e chorava e falava, Deus, é só pele e osso, essa criatura não vai vingar. Eu falava para minha mãe. Porque o Lael e o Felipe nasceram de 9 meses, 3,6 kg, e o Pedro quis se antecipar, nasceu com 2,2 kg, um cisco. Você imagina o Éder e a Carol, o Jurandir e a Zilma vendo aquela criança de 6 meses de vida, 900 gramas, e ela está lá atrás, ó. Olha ela lá em cima. Dá uma olhada lá, dando tchau para nós. O poder do Senhor se aperfeiçoou na fraqueza.
Glória a Deus, nós oramos, nós clamamos. E ela está lá. Às vezes a Carol fala para mim, ela não para, ela corre. Eu falo, deixa correr. É para correr, né? É para correr, me dando tchau. Glória a Deus. Porque esse é o Deus que nós servimos. Quando a gente depende totalmente dEle, Ele faz milagres. Às vezes, irmãos, não vai ser como a gente quer. A gente também tem situações em que o Senhor não fez do jeito que a gente queria muitas coisas. Mas Ele fez aquilo que era o melhor. Deus sempre vai fazer o melhor, porque a palavra dele diz que os planos dele são melhores do que os nossos planos. Ele vê coisas que nós não vemos. Então toda a ação do Senhor é uma ação de vitória. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Muitas situações talvez não tiveram o desfecho que a gente esperava. Mas o desfecho que o Senhor deu foi conforme a vontade dEle. Conseguem perceber que o Senhor tem muitas coisas para nós? Se o cristianismo afirma ser o que ele é, e Cristo prometeu com grande clareza uma vida abundante, por que nós insistimos muitas vezes em levar os nossos dias com apatia, com desânimo, com frieza, com incredulidade, com desmotivação? Por quê? Nós insistimos nisso. Eu quero ler um texto que está lá em João 10, a partir do versículo 7. Então, Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Versículo 11 e 12. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos perceber que Jesus afirma que salvará todos os que passarem pela porta. E logo em seguida ele afirma que ele veio para que as ovelhas tenham vida abundante. E essa vida abundante é o contexto aonde eu quero chegar nessa noite. De que Jesus fala, é a vida abundante que o Senhor quer falar conosco nesta noite, que é a vida eterna, prometida por Ele para nós. Mediante a morte do bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Então é errada a crença que uma vida abundante, que tem sido pregada muitas vezes pela igreja moderna, pela religião moderna, que a vida abundante só é bens e riquezas materiais, qualidade de vida, prosperidade e ausência de problemas. A vida abundante não é só isso. O Senhor tem isso tudo para nos dar, mas a nossa maior preocupação deve ser com a vida abundante eterna. E o que nós estamos fazendo aqui, nesta terra. Porque, irmãos, nós não vamos viver essa vida abundante, eterna, só quando a gente chegar no céu. Começa aqui.
O privilégio de desfrutar dessa vida abundante começa aqui. Esse é o propósito da vinda de Jesus, da morte de Jesus, para que já tenhamos a vida abundante aqui. E durante toda a trajetória de Jesus, e se nós olharmos para a palavra, ele continua falando sobre a vida abundante. João 10, 28 fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Essa deve ser a nossa preocupação. Eu tenho essa vida eterna, eu estou nas mãos do Senhor, nada pode me roubar das mãos do Senhor. Desse modo, nós podemos definir essa vida abundante que nós estamos falando nesta noite como uma obra de Deus em favor do seu povo, libertando-nos da culpa do pecado, do peso da ira, por intermédio da obra do bom pastor. O Senhor veio, morreu naquela cruz, levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades para nos dar essa vida eterna. Então, o propósito final do Evangelho de Cristo é nos enriquecer, sim, com bênçãos espirituais. Com bênçãos espirituais infinitas e duradouras. E duradouras. Quando nós lemos João 10:10, essa parte do versículo, né, que fala: eu vim para que tenham vida em abundância. O Senhor está falando: olha, eu sou ao contrário daquele ladrão. Aquele ladrão, ele veio para roubar, eu vim para dar. Aquele ladrão veio para tirar, eu vim para dar. E eu nem vim para receber, eu só vim para dar. Para dar uma vida significativa, intencional, uma vida alegre, uma vida eterna. Na palavra, no grego, abundante, significa perisson, que significa muito, muito bem, além da medida, mais que uma quantidade, mais do que aquilo que eu esperava. Então aí nós podemos ir lá para 1 Coríntios 2:9, que fala: nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Efésios 3:20 fala, coloca para mim Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? O poder que nos dá a condição de passar pelas lutas, pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas dores. Esse é o poder. Segundo o seu poder que atua em nós, segundo a sua vida abundante que atua em nós, segundo a vida dele que está em nós. Mas muitas vezes, irmãos, nós colocamos empecilhos na vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós é que tornamos a nossa vida difícil e pesada. Muitas vezes, a dificuldade de vivermos uma vida abundante tem muito mais a ver com a gente remover as barreiras que nós mesmos criamos, que torna a nossa vida pesada e difícil. Muitas vezes a nossa dificuldade de viver uma vida abundante são as nossas crenças limitantes. Achar que nós não somos dignos, que nós não merecemos. É o medo da mudança. Preferir o conforto do que arriscar um pouquinho mais na nossa busca, na nossa oração, de estar na presença do Senhor. Culpa, ressentimento, eu carrego culpa pelos meus pecados, pelos meus erros, eu não me permito viver a vida que Deus tem para mim. Excesso de controle, essa é a mais perigosa. Excesso de controle é achar que podemos prever ou gerenciar cada aspecto da nossa vida. Uma comparação constante, olhando para a vida dos outros e sentir que a nossa vida é insuficiente. A vida abundante, em sua essência, ela é leve. Ela envolve aceitação, gratidão
e a capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. Então, remover esses pesos que a gente carrega, sabe aquela montanha que você está carregando nas costas? É isso que nós precisamos remover. Então, remover esse peso que nós carregamos é o primeiro passo para permitir uma vida abundante. E aí, quando nós decidimos ter um coração obediente, ensinável, a gente abre as portas do céu para que essa vida abundante venha sobre nós. Nos tira do padrão terreno, nos tira desse padrão terreno, medíocre muitas vezes, e nos coloca num padrão de vida divino. Qual é o padrão de vida que nós temos escolhido viver? Qual é? A vida com Deus, ela sempre vai ser abundante. Eu já falei isso aqui, porque Ele é um Deus inesgotável. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus de uma resposta única. Ele não é um Deus de uma única experiência. Ele não é um Deus que fez na tua vida algo há 10 anos atrás e você vai precisar passar esses 10 anos contando aquilo que Ele fez. Ele faz novo todo dia. A oração que Ele responde hoje é bênção e é incrível, mas amanhã Deus tem uma resposta nova para uma oração nova. Mas nós temos que abrir o nosso coração para receber essa novidade de vida. O nosso coração precisa estar aberto para a gente receber essa novidade de vida. Nós temos agido assim com o nosso coração aberto para receber essa novidade de vida? Hoje eu estava lembrando de um ditado que eu ouvi há muito tempo atrás. E me fez trazer esse ditado para essa nossa conversa hoje. Quem já ouviu? É melhor pingar do que faltar. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí. É melhor pingar do que faltar. E às vezes a gente cresce acreditando nisso e repetindo isso. Melhor pingar do que faltar. Pingar do que faltar. Mas pingar não é a melhor escolha, irmãos. Pingar não é. Eu acho que faltar deveria ser a melhor escolha. Sabe por quê? Porque quando falta, o indivíduo ele se levanta e ele corre atrás. Agora, quando pinga, o pingar é escassez. O pingar é medíocre. O pingar não é bom, porque o pingar acomoda. Então a gente pode dizer que melhor do que faltar é jorrar. O pingar nos deixa numa vida mediana. Eu estou recebendo, mas está bom, assim está bom. É só um pouquinho, mas eu estou recebendo. Ainda bem que eu estou recebendo. Mas não é essa vida que o Senhor tem. O Senhor não tem uma vida de pingos para nós. O Senhor tem uma vida que jorra. E aí eu volto lá para a igreja de Laodiceia, que talvez o Senhor estava querendo dizer isso para aquele povo. Olha, eu não quero que vocês pinguem. Eu não quero que vocês sejam nem frio nem morno. Então é melhor você ser quente ou frio. Eu não quero vocês mornos. É melhor ter ou não ter. Eu não quero nada pingado para vocês. Porque a vida abundante não é feita de pingos. Romanos 5,17 fala: os que receberam abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então, se a gente vai reinar em vida através de Jesus Cristo, não é pingo, é jorrar sobre nós. Enquanto pinga, nós nos acomodamos, mas quando falta, nós despertamos para uma realidade. E muitas vezes nós começamos a buscar e aí nós encontramos o trono da graça, a vida abundante. E o Senhor, Ele se apresenta para nós como uma fonte de vida. E essa fonte, que é Jesus Cristo, ela não pinga, ela jorra. Amém? A fonte que é Jesus Cristo, ela não pinga, ela jorra.
Nós temos estado nessa fonte. Nós temos buscado essa fonte que jorra. Então a promessa que nós lemos até aqui, todas as promessas, não é uma teoria, é uma realidade. Mas talvez nós entramos aqui nesta noite cansados de lutar, cansados de alguma coisa, desanimados, enfraquecidos. Mas nós precisamos sair daqui dessa noite com uma decisão tomada. Escolher confiar, orar e entregar. E o mais importante, escolher soltar um controle que você nunca teve. Nós temos o controle lá da nossa casa, da nossa televisão, onde a gente liga e desliga quando não está de acordo com aquilo que a gente quer ver, que a gente pula uma cena que a gente não quer ver, que a gente muta uma voz que a gente não quer ouvir. Que a gente troca de canal quando a gente não quer mais saber daquilo ali. Esse é o controle que nós temos lá. Mas na vida com Deus, esse controle não existe. Nós não podemos pular fases, nós não podemos mutar a voz de Deus, nós não podemos atropelar e passar para a nossa cena, para a próxima cena, nós não podemos desligar Deus na nossa vida. Então nós precisamos entregar esse controle que nós achamos que temos, mas não temos. Entregar, colocar na mão daquele que tem o controle, que é Deus. E mesmo que a gente se sinta exausto, lidando com as pressões da vida, ainda é possível encontrar paz, ainda é possível encontrar uma vida com abundância, ainda é possível receber o novo todo dia. Talvez hoje você entrou aqui olhando a sua vida indo de mal a pior. Não te resta mais alegria, não te resta mais esperança. Talvez você está amordaçado por tantas coisas que tem vivido. Mas o Senhor, nesta noite, com esta palavra, Ele está nos chamando para bebermos dEle. E se nós olharmos para a Bíblia, o Senhor, esta não é a primeira vez que o Senhor está nos chamando para saciar a sede. Lá na mulher samaritana, quando Ele encontra a mulher samaritana, Ele promete uma água para ela, que é saciar a sede para sempre. E aquela promessa do Senhor lá para a mulher samaritana é para nós, ainda aqui nesta noite. Quando nós encontrarmos Jesus, a vida abundante que Ele tem para nós é nunca mais sentirmos sede. E quando nós olhamos para esse texto, que Ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba, é uma ordem imperativa. Ou seja, Ele está dizendo, olha, isso aqui é um convite permanente. Da mesma forma que a gente deve tomar água para nos mantermos saudável e hidratado todos os dias eu também preciso me satisfazer com a pessoa de Jesus. Se alguém tem sede, é um reconhecimento de necessidade. Se você está com sede, você está reconhecendo, eu tenho necessidade. E eu posso satisfazer essas minhas necessidades numa única fonte, que é Jesus Cristo, que jorra água para a vida eterna. Quando Ele fala venha, Ele fala de movimento. Ele não fala de vontade e de decisão. Na psicanálise, quando a gente analisa um transtorno, um perfil, uma dificuldade, para que a pessoa mude, ela precisa ter consciência. Sem consciência do que ela é ou do que ela necessita, ela não consegue. Ela tem que ter consciência, essa consciência tem que gerar um movimento, e esse movimento precisa gerar uma ação. Senão a gente vai ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim.
E a vida com Deus é assim. Aquela mulher samaritana, ela teve consciência de quem ela era, ela teve um movimento e ela teve uma ação. Então, quando o Senhor fala, se alguém tem sede, você precisa, opa, eu tenho sede ou não tenho sede? Se eu tenho sede, eu vou procurar a fonte da água. Aí ele fala, venha. Quando ele fala venha, ele não fala de vontade ou de decisão. Ele fala de movimento. Venha. Porque muitas vezes a gente faz sem ter vontade. A gente vai sem ter vontade. A gente vai para a presença sem ter vontade. A gente ora sem ter vontade. A gente vem à igreja sem ter vontade. A gente vai à célula sem ter vontade. Mas é a consciência. O movimento faz isso. E ele fala beba. Quando ele fala beba, ele não fala bebe tanto, bebe um copo, bebe um jarro. Me chama a atenção que não tem quantidade estipulada. Ele fala beba. Uma quantidade do quanto eu preciso beber. E só eu sei dessa quantidade. Mas também tem o outro lado. Que tem água suficiente para saciar toda a minha sede. E ela é inesgotável. Eu e você sabemos o tamanho da nossa necessidade. E o Senhor tem água suficiente para a nossa necessidade. Amém? E aí a gente encontra alguns perfis na Bíblia. O jovem rico foi à fonte. Ele chegou até na fonte de Jesus, que era Jesus. Mas ele, embriagado pela ilusão das riquezas terrenas, perdeu a chance de beber de Cristo. Não estou falando que ser rico é errado, é pecado. Era o coração do jovem rico. Um dos ladrões da cruz, tinha 2 ladrões junto com Jesus na cruz, não tinha? Os 2 à beira da morte. Ficaram cara a cara com a fonte. Um não quis saber, o outro aproveitou e bebeu da fonte. E Jesus fala o que para ele? Daqui a pouco a gente vai se encontrar lá no paraíso. Olha só. E um ladrão era tão culpado quanto o outro ladrão. Mas ele chegou e bebeu a fonte de graça. Porque a fonte da água, da vida, da abundância do Senhor é de graça. Zaqueu, que é uma história que a gente conhece, publicano, vivia à margem da sociedade por seu trabalho como um cobrador do Império Romano, um homem ruim, temido. Mas quando a fonte passou por ele e chamou pelo nome, ele não só bebeu dela, mas ele levou a fonte para casa. A vida abundante chegou na casa de Zaqueu. A mulher samaritana que nós falamos aqui, uma vida desregrada, repleta de pecado, ficou frente a frente com a fonte. E descobriu nela o verdadeiro amor. Ela deixou o seu cântaro ali. Ela podia ter falado, opa, então eu vou levar esse cântaro de água aqui que eu nunca mais vou ter sede. Não, ela deixou o seu cântaro ali e convidou outras pessoas para conhecerem o mesmo amor que ele estava recebendo. Que ela estava recebendo. Eu já queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Só a graça de Cristo pode preencher o vazio da sua alma e te dar uma vida abundante. Só a graça do Senhor, só a presença do Senhor, só a fonte inesgotável de vida que o Senhor tem pode trazer essa vida abundante. Quando nós chegarmos ao nosso fim, quando nós não estivermos mais aqui, como será contada a nossa história? Você já parou para se perguntar sobre isso? Como será contada a nossa história? Sobre aquele que bebeu da fonte? Ou sobre aquele que perdeu a oportunidade de beber da fonte? Eu sei que
fazer essa decisão, muitas vezes, implica muito sacrifício, alguns sacrifícios. Vigilância constante, entrega, gastar a vida, gastar o tempo, escolhas importantes. Por isso que eu falei, a vida abundante, nós já estamos sendo treinados para viver aqui. Não vai ser só quando nós chegarmos no céu. Aquela frase bonitinha que falam por aí afora é verdade. Às vezes eu olho algumas pessoas que falam assim, quando eu for para o céu. Como é que a gente vai conseguir viver na presença do Senhor no céu, se a gente não consegue viver aqui? Como é que a gente vai querer viver no céu, se aqui a gente não vive no céu? Se aqui a gente não tem uma vida de intimidade com Ele? Se aqui a gente não tem uma vida na presença dEle? Se aqui a gente não busca colocar em prática todos os seus mandamentos? Eu temo muito, quando eu leio aquele texto, e quando chegar aquele dia, o Senhor vai olhar para nós e pode olhar para nós e dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Senhor, como não me conhece? Se em teu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios. Se em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se em teu nome eu servi no ministério da igreja. Se em teu nome eu evangelizei. Se em teu nome eu ministrei na célula. Se em teu nome eu preguei na igreja. Se em teu nome eu fiz uma visita. Se em teu nome eu orei pelas pessoas. Se em teu nome eu entreguei uma cesta básica. Se em teu nome eu ajudei fulano de tal. Se em teu nome, se em teu nome, se em teu nome, se em teu nome. Antes disso tudo que nós devemos fazer, nós precisamos estar na presença dEle, precisamos ser conhecidos por Ele. Porque quando Ele fala, eu não te conheço, Ele está dizendo, você nunca leu a minha Bíblia, a minha palavra. Você nunca orou. Você me trocou por outras coisas. Você me trocou até pelo serviço da igreja. Irmãos, nós nos escondemos atrás, muitas vezes, de coisas que são até lícitas. E nos trazem uma sensação de que nós estamos na presença de Deus. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, é isso que o Senhor encontra. Era errado aquilo que Maria estava fazendo? Arrumando a casa, limpando para servir Jesus? Era errado? Não era. Marta estava fazendo, não Maria. Era errado o que Marta estava fazendo? Ela chega ao ponto de olhar para Jesus e fala, Jesus, fala para Maria vir me ajudar. O senhor não está vendo que eu estou sobrecarregada sozinha? O Senhor olha para Marta e fala, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E não é de hoje, irmãos, que Satanás se esconde atrás das coisas lícitas para nos tirar da presença e do conhecer a Jesus. É desde o início. Se nós formos para o texto de Êxodo, e eu quero ler esse texto com muita atenção, só vou procurar ele, só um pouquinho. O Senhor me trouxe agora esse texto.
aqui. Êxodo 5. Vamos ler a partir do versículo 4. Quando o povo era escravo lá no Egito. O rei do Egito, porém, respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. Disse também: essa gente na terra já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles que tratem de ir e ajuntar a palha, exijam deles a mesma quantidade de tijolos que já faziam antes. Não reduzam a cota. São preguiçosos, por isso estão clamando: deixe-nos oferecer sacrifícios a nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção a mentiras. O que o faraó fez? Para evitar que o povo fosse para a presença do Senhor. Tem uma versão que fala para que eles parem de clamar ao seu Deus. Aumentou o trabalho deles. Exigiu a mesma entrega com mais trabalho. Então o tempo que eles tinham para orar, para buscar, para clamar, eles tinham que trabalhar. O trabalho é lícito? É lícito. O servir é lícito? É lícito. O ministério é lícito? É lícito. O encontro é lícito? É lícito. O entre mulheres, o forja, a dança, tudo é lícito. Mas nada pode ocupar o nosso tempo na presença de Deus. Nada pode. Porque quando nós saímos da presença de Deus, nós deixamos de ser conhecido dEle e perdemos a vida abundante. Tudo precisa ter equilíbrio e moderação. A nossa primeira busca, ela deve ser pela presença do Senhor, pela fonte da água viva, por nos saciar dessa água viva que Ele tem para nós. Por isso nós como igreja levamos isso com muito equilíbrio. Nós não somos uma igreja de entretenimento. Nós somos uma igreja que preza pela palavra e a busca dela. Porque o entretenimento, o trabalho traz a falsa sensação de que eu estou servindo a Deus. Tira o trabalho, tira o entretenimento. Se nós não estivermos enraizados, nós perdemos tudo. Vamos nos colocar de pé. Que nessa noite, essa palavra venha para nos fazer despertar. Senhor, eu quero essa vida abundante. E eu quero te fazer um apelo nesta noite. Se você sente que você precisa